Olá, olá, pessoal que escuta o Dicotomia Podcast, tudo bem com vocês? Então, hoje, nesse 8 de março, nós estamos gravando no Dia Internacional da Mulher aqui, e nós estamos com esse episódio super especial para falar sobre a mulher nas relações internacionais. E para isso, nós contamos com um grupo de mulheres incríveis, maravilhosas, perfeitas. E quem está comigo aqui agora é Paula, Renata e Jéssica Prudente. Olá, lindos! Oi, gente! Mas nesse episódio nós vamos trazer um panorama geral, né, sobre as mulheres nas relações internacionais, pensando um pouco sobre nós, né, na sociedade, mas também na ciência política, na graduação e em tantos outros setores, né, da nossa sociedade. E depois nós vamos pensar um pouco sobre o gênero nas relações internacionais. E aí, para começar, né, Paula, vamos falar um pouco sobre o papel da mulher na academia, não é isso? Isso, nesse começo do episódio a gente vai fazer um panorama geral sobre mulheres e relações internacionais e vamos nos questionar onde estão as mulheres nas relações internacionais. Mas antes, também vamos perguntar à nossa querida amiga que está aqui como co-apresentadora desse episódio, Jéssica, para ela, assim, como é que Jéssica começou, assim, a sua experiência de estudos sobre gênero, feminismo, no curso de Relações Internacionais. Como você começou esses seus estudos de gênero, amiga? Como começamos? Para onde vamos? O que comemos? Então, eu comecei mais velha. Eu acho que foi depois que eu entrei na faculdade com uma amiga, Marina. Ela era super paciente e ela entendia muito de feminismo. E eu não tinha ouvido falar sobre feminismo. Esse termo, assim, era novo para mim, né? Eu não tinha noção. E aí a gente conversava. Tinha algumas coisas que me inquietavam, porque eu tenho um irmão e ele não fazia as mesmas coisas que eu fazia em casa. Então, assim, por quê? Porque eu não tinha a mesma liberdade que ele, né? Ele levava a namorada para casa, essas coisas, e eu não podia. E eu não tinha essa ideia do machismo, eu não fazia noção do que era. E aí, conversando com Marina, ela me doutrinou. Doutrinada na universidade, Fui meu Deus, o doutrinada. estereótipo. E a gente conversando. Eu também não faço assim, não pesquiso o que é cada conceito, sobre o que é feminismo. Naquele tempo, eu sabia assim. Eu acho que quem está começando no feminismo tinha essa ideia também, né? E questão de salário, questão de posições. Sim. E aí eu comecei. Depois, com o tempo, foi que eu aprofundei, que eu fui me encaixando ali no feminismo, né? Feminismo negro. Aí eu fui conhecendo Angela Davis, Bell Hooks, Lélia Gonzalez. Tem Sueli Carneiro, que eu gosto muito também. Chimamanda, que eu amo. E hoje eu ainda estou aprendendo também interseccionalidade, decolonialidade, essas coisas. E é isso, é esse o meu trajeto, assim. Então, não tem idade para aprender, né? Já aprendi velha. Fico feliz de ter aprendido. Tô Velha, parece passando. que Jéssica tem uns 60 anos falando aqui, assim. Velha, aprendi velha. Mas foi na faculdade, né? Minha sobrinha tem 14. Ela já consegue Não, ler uma assim, jovem mais. mulher. Ela já me acompanha nas leituras, então isso é muito bom. Falando sobre a minha experiência, eu comecei a ler mais sobre isso, assim, naquele tempo, assim, ensino médio, quando você entra na escola, né? E aí você começa a fazer tema livre, o que vocês querem apresentar? Aí minhas revistas botava lá. Só que era também aquele, quando você começa a ler, né? Aquele feminismo de consumo, assim, de propaganda da Riachuelo, camisas, girl power, sabe? Assim, uma coisa bem, bem rasa. Mas, querendo ou não, acho que é um começo, assim, começo é importante. E apesar de todos os problemas que quando você começa a ter uma introdução no assunto, você não percebe que você vai aprendendo ao longo do tempo. Até porque todos nós estamos aprendendo a cada dia, né? A gente vai descobrindo novos debates, novos problemas, novas coisas que a gente tem que sempre repensar as nossas atitudes, os nossos estudos, essas coisas. Eu lembro que assim, o meu era bem aquele feminismo comercial, sabe? Quando eu olho hoje em dia as apresentações de slides que eu tenho no computador, eu fico, meu Deus, Paula, por que fizeste isso?
Mas assim, tudo tem um começo, né? O meu começo foi assim. Mas aí, ó, você já tá melhor que eu, porque você conseguiu pegar na escola, né? Uhum. Já teve contato mais Mas cedo. era isso, vários meninos brigando assim, sabe? Também que foi na época que Bolsonaro surgiu bastante, assim, como figura, ele fazia aquelas Ai, atrocidades, então assim, o pessoal adorava. Não, pelo amor de Deus, né? Você não vai deixar isso passar, me poupe. E eu também quero saber de Rafaela. Se você perguntar só pra Jéssica aí. Hum, não, porque vocês estavam falando, aí eu estava ouvindo, né, contemplando a história de vida das minhas amigas. Mas, assim, iniciando, eu acho que o meu contato com maiores, assim, reflexões sobre o que é e quem é a mulher no mundo, né, na sociedade, eu acho que é uma reflexão que, pelo menos na minha casa, assim, a gente sempre procurou conversar muito sobre isso, né? Minha mãe sempre envolvida com o Uhum. meio acadêmico, né? Então, ela sempre trouxe, assim, algumas reflexões para minha criação mesmo, né? Então, eu nunca tive muitos embates em relação a isso, mesmo crescendo também ao mesmo tempo em um ambiente religioso, né? Que traz assim muitos contrapontos com a teoria feminista e tal, né? Até eu mesmo tenho algumas reticências com a teoria feminista e tal, mas assim pensando quem é a mulher, né? No mundo, eu acho que em casa eu já tive muitos exemplos e muitas reflexões, né? Aqui na minha sala tem um livro, eu não me lembro quem é a autora, mas que fala sobre patriarcado, essas coisas, porque tem a ver também com a tese da minha mãe. Enfim, então eu sempre fui um pouco redoada, um pouco assim rodeada desses debates, Olha que dessas reflexões, chiquetosa. né? E aí, Jéssica estava aí falando sobre como ela conheceu, né, todo esse mundo quando ela entrou na UFES, né, na Universidade Federal. E aí, quando ela ia falando, eu ia lembrando que no nosso curso, né, a gente não lê muitas autoras, né, muitos livros, muitos textos escritos por mulheres, né? Eu acho que é algo muito comum na própria ciência política, né, como um todo, não só nas relações internacionais. E aí, quando o Jéssica ia falando, eu ia lembrando disso, eu fui também lembrando que conhecimento, ele é poder, né? Então, é muito interessante a gente olhar de onde vêm as fontes, né? E quem conta, né? Quem detém esse conhecimento que a gente consome, né? E em sua maioria são homens brancos, europeus, e eu acho que eu posso até contar nos dedos quantas autoras eu li nesses 2, 3 anos de curso, né? Então é algo que é importante a gente refletir mesmo. tem uma que foi assim, foi onde começou na faculdade, foi Svetlana. Svetlana é maravilhosa. A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Bem. Eu Isso espalhei mesmo. a palavra de Svetlana porque ela é maravilhosa. E assim, quando eu li A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, que são relatos, né, de mulheres na guerra. E assim, como é que eu nunca tinha percebido que toda a narrativa da guerra, ela é falada por homens. Ela é trazida por homens. Sim, Você Exatamente. só vê exato. mulher de enfermeira nos filmes. Uhum. E aí você. Como aquele ente frágil, né? Que tá ali meio que Isso! passivo. Isso, Para passivo. ajudar e acalentar os que estão sofrendo. E Apenas eu para lembro que isso. ela traz essa crítica no livro, que a narrativa da guerra ela é trazida por um olhar masculino. E, inclusive, tem uma história que me marcou, que tinha um casal, eles foram juntos, combateram juntos, mas ela ganhou medalhas, várias, e quando alguém Uhum. procurava, assim, para falar da guerra, era sempre o marido. Nunca, nunca Ai, que era ela, assim, morte. ou os dois, era sempre ele. E eu lembro que isso ficou marcado, porque, né? É que eu tava lendo o dossiê da Monções, que era Feminismo, Gênero e Relações Internacionais, alguma coisa assim. Vai estar lá no nosso Instagram, a referência certinha. Tem muitos textos lá, porque é um dossiê, então se você quiser saber mais, vão ter muitos textos para você ler. Mas logo no começo, assim, na primeira parte, na abertura, fala sobre relações internacionais. Uma área tão jovem, mas tão conservadora. Jovenzinha conservadora, né? As relações internacionais. Eu só lembro daquele texto do Hoffman que fala sobre relações internacionais, uma ciência estadunidense. Aí a gente pensa bastante sobre essa questão, tipo, caras dos Estados Unidos, velhos que trabalharam em alguma coisa do governo e falam sobre relações internacionais como se aquilo, E europeu, exatamente, como né? se aquilo que eles tivessem Europeu, exato. falados fosse ditado para o mundo todo daquele mesmo jeitinho, sabe?
E eu acho que a gente vai obedecendo. Exatamente. A gente vai reproduzindo, a gente não. É porque a gente não percebe. É tão enraizado que a gente não percebe. É porque, tipo assim, a gente não percebe que é uma questão de. Eu não queria usar a palavra opinião, mas como se fosse uma opinião, certo? Que a visão dele seria uma opinião, botem aspas na minha fala, e que não é exatamente a pura verdade. Aquilo é de onde eles estão falando, essa é a visão deles. Eles falam de um país que a política externa, daquela forma. Nem todos os países são iguais. Nem todos os países, você não pode olhar a política externa dos Estados Unidos e comparar com a política externa do Brasil, do Panamá. Pelo amor de Deus. Isso é muito aquilo que Chimamanda falava, né? O perigo de uma história única, né? É exatamente isso de que a gente tem que olhar de Exatamente. quem conta essa história que a gente está consumindo, que a gente está ouvindo, que a gente está acolhendo como verdade, né? Então é muito importante a gente perceber de onde vem essa história que a gente escolhe acreditar, que a gente consome até mesmo na nossa graduação, né? Nos textos que a gente lê e tudo mais. Isso, e tipo, isso não só na questão de gênero. Teve um episódio que a gente comentou sobre a construção do outro, né? Do outro latino-americano e do Exato. outro oriental. Não só sobre as mulheres que isso é feito, sobre vários tipos de outro. A gente aceita a narrativa, nós aceitamos a narrativa deles sobre nós mesmos. Aceitamos em aspas, né? Mas aceitamos, a gente toma aquilo como verdade. É assim mesmo, é felicidade. Eles estão dizendo e a gente não tem o poder de dizer nossa própria história. E quando eu digo poder, não que a gente não consegue falar, mas que a gente não consegue publicar textos em grandes locais, em, sabe, grandes publicações, nossos pensamentos se difundam assim com tanta propriedade, quanto o pensamento deles sobre nós. E quando consegue, tá em inglês. Exatamente. Assim, né? Essa parte do inglês eu até Sim. aceito, porque o pessoal não sabe ler português, né? Então, assim, vamos tentar fazer que leiam a gente. Vamos tentando. Mas, assim, se eu pudesse, eu faria eles entenderem eu falando dicotomia podcast e não podcast, sabe? Eu acho assim muito interessante como a gente roda e vira e sempre acaba nessa alteridade, né? Nessa relação de um eu e um outro, assim, em tudo que a gente vê nas próprias RI, assim. Aí a gente fala do homem como um eu, né? O centro de tudo, o centro do mundo, em torno dele que tudo gira, assim, todas as relações, tudo que há na nossa sociedade. E a mulher como esse outro, sempre submisso, dependente, sem muitas possibilidades de escolha. Mas aí no próprio feminismo, né, a gente também tem essa alteridade, que Jéssica até falou aí em algum momento, que a gente pensa, né, nesse eu como aquela mulher branca, né, o centro também de tudo ali, que tem as suas grandes problemáticas a serem resolvidas, mas a gente também tem um outro, que são as mulheres pretas, né, que eu acho muito interessante que Djamila Ribeiro fala sobre isso no livro Quem Tem Medo do Feminismo Negro, que enquanto as mulheres brancas estavam ali nos anos 70 lutando pelo direito ao voto lá nos Estados Unidos, as mulheres pretas estavam lutando pelo direito de serem reconhecidas como pessoas. Então a gente vê como, até mesmo dentro do próprio feminismo, né, há essa alteridade, essa disparidade, né? Que aí a gente tem o feminismo negro, né, e tantas outras vertentes de feminismo, né, com outras correntes e tal. Aí eu tava refletindo, porque quando a gente vai estudar a história do feminismo, né, é isso que Rafa falou, assim. A gente vê as mulheres brancas, é um feminismo branco, para trabalhar. Mas a mulher negra já tá trabalhando. Então, não cabe, sabe? E eu vi hoje é o Dia da Mulher, né? E tá rolando um debate na internet sobre isso. Sobre, sobre o dia, ele foi feito para mulheres brancas, assim. Uma mulher negra talvez não se perceba nesse dia, não se sinta nesse dia. Eu tô refletindo sobre isso até agora. Eu não tenho uma opinião ainda, mas se eu tiver, eu vou deixar lá um comentário. Deixa no comentário do post. Elaborar bonitinho, mas assim, eu fico refletindo sobre isso, sabe? Essas datas comerciais em geral, elas são feitas para mulheres brancas, e é isso. Realmente, tipo, é porque toda vez que as pessoas também têm um costume de pensar todas as coisas de forma muito homogênea, né? Quando a gente fala sobre feminismo. Pensa em um feminismo completamente engessado, um que é vendido pra gente constantemente na televisão, quando você vai lá e assiste o GNT, falando sobre a mulher, sabe? Essas coisas assim. É o famoso feminismo liberal. E é muito difícil explicar para as pessoas que, tipo... É claro que existem coisas comuns, né, gente, em geral, mas existem diferenças, não é um movimento homogêneo. Até quando a gente pensa sobre teorias feministas, você percebe diferenças, e isso é claro. Mas perguntando assim, começando por Jéssica,
Se você, essa é uma pergunta de Adler, nosso espectador ao vivo aqui do Dicotomia, ele pergunta assim: antes de vocês entrarem na universidade, vocês esperavam encontrar textos de mulheres? Essa é a pergunta do nosso ouvinte de hoje. Olha, sendo assim, sincera, bem sincera, era uma coisa que passava, não era uma preocupação que eu tinha, assim. Quando eu me dei conta, quando eu me titulei feminista realmente, quando eu entrei pra luta, foi que veio a consciência, né? A gente tá lidando com textos por homens, e só homens, com aulas sendo dadas por homens. Eu acho que hoje em dia a gente está melhor, né? Porque temos 4 mulheres entre 10. Então, é importante reconhecer. Mas falta, sabe? Por exemplo, não tem uma mulher negra como professora. Então, é importante, eu super entendo o debate e tal, mas eu quero me ver ali, eu quero me perceber. E não tinha isso nos textos. Quando eu percebi que não tinha, assim, né, mulheres, que tem mulheres escrevendo, tem mulheres pesquisando. A maioria de pesquisadoras do DRID são alunas. E cadê essas pesquisas? Cadê? Por que não está sendo levantado, sabe? Por que isso não está sendo discutido? Por que a gente não tem um evento de mulheres, só de mulheres pesquisadoras? Você vai num evento e tem só homens na mesa. Eu não quero ouvir homem, eu já ouvi homem demais, chega. E eu acho assim muito interessante que a gente quer ver mulheres falando sobre mulheres mesmo, né? Nós falando sobre nós mesmos, mas também é importante a gente querer ver mulheres falando sobre temas que são majoritariamente masculinos, assim, né? Dentro, principalmente da própria ciência política, das relações internacionais. Exato. Sim, Era isso que eu ia dizer, isso, segurança, né? segurança, Guerra, a história da segurança, guerra, política economia, externa. que é muito difícil a gente ver, né? Principalmente aqueles que são mais consolidados, assim, né? Que tem um maior renome. Aí que é difícil mesmo. Sim, eu lembro assim até hoje que o primeiro livro que eu comprei de relações internacionais que apareceu como sugestão para mim foi o livro Introdução às Relações Internacionais de É. Cristina Pensequilo, grande figura das relações internacionais. E eu fui para uma palestra dela e ela comentou isso no final, que tipo assim, gente, o evento era gigante, entendeu? Tinha algumas mulheres, mas majoritariamente as figuras que estavam lá eram figuras masculinas e que era importante chamar mulheres para falar, não só falar sobre feminismo, porque, né, óbvio, mas falar sobre temas que normalmente chamam homens para se falar, teoria das relações internacionais, segurança, economia. Não só Uhum. chamar as mulheres, fazer um evento gigante, bota vários caras e chama a mulher para falar sobre teoria feminista, sabe? Ou em março, né? Vamos fazer uma. Vamos chamar. Oi, Vamos bater a Márcio! cota aqui de mulheres em março. Ah, bateu o ponto aqui. Nós também pesquisamos sobre várias coisas. Nos chamem, nos escutem, nos leiam. É essencial. Eu vi aquela postagem tipo de Twitter. Você disse que você gosta de mulher, mas você não lê mulher. Você não assiste mulher. Você. É tipo isso, assim, sabe? E seguindo aqui para outra pergunta de Adler, a gente deveria fazer um negócio maior aqui, chamar pessoas Chamar para homens. ficarem fazendo perguntas no chat. Perguntas dos convidados. A Adler perguntou: foi uma surpresa ter o tema feminista? O tema feminista, o tema feminismo, vou fazer aqui, no curso? A Adler pergunta. Que tema? Se você quiser, pode Não, ler é aqui no que tema, chat. porque não tem. Não tem. É isso, não Teoria, tem. sei lá. Não tem. Não tem o tema. Quando eu entrei, não tinha feminismo no curso. Não tinha nada. Não tinha nada de feminismo. Eu peguei teoria com outros professores e era mais aquela caixinha de RI, né? O clássico de RI. Hoje Uhum. eu peguei a disciplina e já tem um tópico que trabalha, tem uma aula específica dada por uma mulher, que é a Daniele, sobre feminismo. E isso é muito importante. Mas o tema cresceu no curso, acho que foi crescendo junto comigo, assim. Jéssica andou para que Não que eu quis possamos. meter, mas não, de jeito nenhum. Abriu Mas caminhos. assim, eu acho que eu fui crescendo com o curso, assim, a demanda foi crescendo. E eu lembro que a gente conversa muito sobre feminismo entre a gente. Então, era muito comum no curso você ver grupinhos comentando sobre, não só sobre feminismo, sobre gênero em geral, né?
Então, assim, não foi uma surpresa, porque foi uma coisa gradativa. A gente foi uma demanda das próprias alunas. Então, não teve. Eu acho que hoje já tem mais. Talvez quem entre já fique mais surpreso. Conseguir estudar, conseguir pesquisar. Entrando mais assim no tema das RI e também de negociações, né? Que a gente tinha falado que ia entrar nesse tema aqui nesse episódio. Também eu estava lembrando que aqui no nosso querido grande país, Brasil, né? A gente também tem uma história muito recente de mulheres envolvidas, né? Na diplomacia, né? Então, em negociações internacionais. Eu acho que Paula ainda vai falar um pouco mais sobre isso, mas só nos anos de 1910, né, por ali, 1918, 19, que a gente teve a nossa primeira diplomata brasileira, né, que na época teve muita polêmica, né, o povo caiu matando ali em cima, né, mas, assim, eu queria saber de você, como é que você vê, né, nesse ambiente das negociações internacionais, da diplomacia, como é que você vê a mulher inserida nisso tudo, né? Hoje, e se você vê avanços, se você vê retrocessos, ou se você vê estagnação, não sei. Mas o que você vê, assim, nesse ambiente? Então, meu foco na pesquisa não era só diplomacia. Eu fiz pesquisa, eu era bolsista pelo Uhum. CNPq e era mais, era mais voltado para o ambiente da negociação. Então, por exemplo, era mais voltado para a verdade, Sim. ira, blefe, empatia, né? O famoso seminário sobre empatia. E aí, Chique. era mais nesse sentido. Não estava só em uma profissão. Mas já era um problema, porque eu não tinha conteúdo escrito por mulheres. A pesquisa que eu li sobre negociação, a única que foi livro, né? Ela falava sobre o homem entrar numa mesa de negociação com uma mulher, já pressupôs que ela ia ceder, porque ela era mais sensível, porque ela relevava as coisas. Né? Biologicamente, não é o que eu tô falando, tá? Tava lá no artigo. Biologicamente, a mulher é mais, entre aspas, a mulher era mais sensível e tal, mas que não existia nenhuma pesquisa, isso a escritora afirmava, que não existia nenhuma pesquisa, não tem como você comprovar isso. Isso é um dito popular que foi criando, foi ganhando força e a galera foi comprando a ideia, sabe? Então, assim, quando você vai, eu acredito que uma diplomata, negociação, ela já vai tendo, acho que a gente já vai assim no modo proteção, sabe? E a gente sabe que vai atacar, provavelmente vai pro lado pessoal, vai achar que a gente é mais sensível. Eu acho que a gente teve avanços, eu não vou dizer que não, acho que não tem como dizer que não. Talvez se você pegar números de diplomata 10 até agora, deve ter aumentado. Mas eu acho que se for fazer uma comparação, tem tanto, assim. E é por falta de espaço, né? Falta, assim, Uhum. falta a ser diplomata, querer ser. Falta encorajar, falta investir, porque você tem mulheres. Então, esse modelo não foi criado para isso. O modelo foi criado para o homem se adaptar e a mulher vai junto, sabe? Não é pensado assim, o homem não pode. O homem jamais vai ficar em casa. O homem não pode ficar em casa com um filho. Isso é um problema. E então, assim, a gente teve um avanço. Não vou ser negativa. Não dizer que não teve. Mas falta muito, sabe? Pra gente chegar Sim. lá, pra conseguir equiparar as coisas. O homem sempre é o homem de Estado, né? Enquanto recentemente a gente teve a nossa primeira presidente, né? E até hoje a gente vê polêmicas E sofreu golpe. ressoando em relação a isso. Então, Teve um é aquele golpe. lugar de homem de Estado, né? É o homem. E você ataca Exato, tudo, assim. exato. E a primeira coisa que ataca é a imagem. Vai no físico Sim, da sim, mulher, sim. como se isso fosse assim, a coisa mais valiosa, sabe? Você não pode. Não tem como falar. Você Uhum. ofendeu uma mulher, você chamar ela de feia, assim. Gorda. Você. Ai, Até hoje, né? Pelo nosso atual presidente, até hoje ela sendo difamada de diversas formas, né? Até mesmo sobre o que ela é. viveu na época da ditadura, né? Ele até hoje retoma esse assunto, faz questão de falar sobre isso. Exatamente. E, gente, todo mundo lembra daquelas coisas extremamente
assim, ofensivas e sexualizadas da Dilma, que faziam, por exemplo, no preço da gasolina, e todo mundo sabe o que está acontecendo agora com o preço da gasolina. Assim, todo mundo lembra daquelas imagens horríveis que faziam, extremamente desrespeitosas, e estamos lá, né, nossa única presidente mulher sendo completamente desrespeitada em âmbito. E, tipo, falando sobre essa questão de diplomacia e negociação, eu estava vendo um texto da Marina Macedo Mendes, é um texto de 2011, estará lá no nosso Instagram, referência, e ela contando sobre essa trajetória de mulheres na carreira diplomática, e ela fala que até os anos 40, para quem não sabe, o ingresso ao serviço diplomático brasileiro se dava por meio de indicação, cujos critérios incluíam coisas muito interessantes, como, por exemplo, família de origem, aparência física, valores, relacionamento da família candidato com o chanceler, coisas assim, né? Desse estilo. E a partir da década de 40, que o ingresso passou a ser feito por meio de concurso público, o que passou por diversas fases até os dias de hoje, no que diz respeito à permissão da entrada de mulheres na carreira à diplomacia. E que, apesar do ingresso por meio do concurso público ter sido a partir dos anos 40, foi apenas em 1954 que oficialmente foi liberado às mulheres o ingresso na carreira diplomática. Nas discussões do período sobre a propriedade ou não do ingresso das mulheres ao Itamaraty, notam-se discursos fortemente baseados em estereótipos de gênero, tanto entre os que eram a favor quanto os que eram contra. Então, tipo assim, quem era a favor tinha um discurso estereotipado e quem era contra também. Por exemplo, nos discursos da época em prol do ingresso das mulheres, tinha argumentos, por exemplo, de que as relações delicadas e a superioridade linguística eram consideradas inclinações e faculdades essenciais típicas do elemento feminino, enquanto que aqueles que eram contrários ao ingresso das mulheres falavam a questão dos argumentos sobre a dificuldade de alocar mulheres em países considerados hostis, partindo do pressuposto de que se fosse um homem não teriam esses problemas, sabe? E uma parte que me chamou a atenção, que eu lembrei dessa parte de negociação de Jéssica, é que a autora fala, ela comenta como o estereótipo da fragilidade feminina foi usado como artifício para dificultar o desenvolvimento profissional. Uma profissão, né, diplomacia, onde existe o predomínio da negociação e não da força bruta, sabe? Então, gente, pelo amor de Deus, vamos pensar aqui no mínimo. E, além disso, também tem vários empecilhos que a gente pode pensar quando a gente pergunta para uma menina sobre a questão da carreira diplomática. Por exemplo, a questão matrimonial também foi um grande problema para as mulheres, para a aceitação delas na diplomacia, porque a barreira social e cultural em que existe um arranjo em que a mulher trabalha e que o homem segue essa mulher pelo mundo, se hoje já é uma coisa difícil, imagina nos anos 50, entendeu? Tente aceitar essa ideia. E a autora, citando Viviane Balbino, ela explica que apesar de ter havido um aumento significativo no número de mulheres aprovadas no concurso de Itamaraty em relação à década de 70, por exemplo, que foi apenas 10% dos aprovados eram mulheres, esse número, aparentemente, em 2011, parece ter estagnado em 20%, desde a década de 90. Então, assim, tivemos progressos, mas podemos andar ainda mais. Essa é a nossa conclusão. Ai, a guerra não tem rosto de mulher. Com certeza. Uma boa conversa. Então, acho que um resumo do que Paula falou agora é que foi o que Djamila falou naquele mesmo livro que eu tinha citado, né? Que por sermos vistas como diferentes e essa diferença ser algo problemático, então nós ficamos de fora muitas vezes dessas estruturas de poder, né? Seja ele nas instituições políticas, né? No próprio meio acadêmico, no dia a dia e etc, né? Mas aí ainda estamos a caminho e é uma desconstrução diária, assim, né, de nós próprios e também da nossa sociedade, né? Nós temos muitos preconceitos, né, e até muitos machismos mesmo, que nós precisamos desconstruir diariamente na nossa vivência. Mas, para a gente finalizar esse queridíssimo episódio, vou chamar aqui Jéssica de novo para ela indicar algum texto, né, para ela também deixar alguma fala final aí para os nossos ouvintes. Eu vou indicar A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Svetlana acha fácil aí, nos PDFs. E leiam biografias de mulheres. Frida, Angela Davis, porque é muito importante a gente entender o contexto que elas estão inseridas. E a minha mensagem é um agradecimento às mulheres, né, que abriram o caminho para mim, estão aqui, a Paula e a Rafaela, as que estão ouvindo, as que torceram por mim, as que ficaram do meu lado. Arrasou. E é isso. Arrasou, amiga.
Vi que você está lendo a bibliografia de Frida, Minha né? Vi Bíblia. umas fotos no Instagram. Achei lindíssimo. 600 páginas. Oh, arrasou! Olha, Mas é menina! muito bom, Amiga, é muito muita bom, coisa. leiam. Porque assim, eu tinha uma ideia. Caraca, eu Não, quero porque quando a ver. gente lê sobre feminismo, a gente vai vendo imagens de vida de várias mulheres. E eu tenho um problema com essa questão de imagens, porque eu preciso entender o contexto que elas estão inseridas, por que aquela imagem está ali. E aí, eu sempre vi a Frida associada à imagem em si mesma, literal, que é sobrancelha, que é ela sempre de terno. E isso, pra mim, eu entendo a importância, até por conta da época, né? Mas era uma mensagem muito forte. Eu acho que a história dela é muito forte para ela estar só associada a isso. Ela tem um regionalismo muito forte, que eu acho muito bonito, que eu invejo nela. Eu queria muito ter, que eu não tenho. Mas essa coisa da mexicana, ser mexicana, sabe? Ela alterou a data dela. Ela alterou a data do nascimento dela pra ficar com a Revolução Mexicana. E ela lutava, assim, ela entregava armas. Não sei se isso é uma coisa boa, mas ela entregava armas. Ela ia na luta, sabe? E não é falado. E ela tinha problemas, né? Ela não podia andar por causa do acidente. Então, isso me intrigava muito, porque a imagem dela é sempre associada a uma mulher forte, em pé, sabe? E ela é real, assim. Ela tinha os problemas dela e ela era forte, ela conseguia. Assim. Por que que isso não é mostrado? Por que que a mulher sempre tem que ser forte, tem que sempre se controlar, sabe? Mulher pode chorar. Ótimo, pode chorar, mas a gente também tem força para seguir em frente, sabe? E isso não é passado. Eu acho que a gente falha nisso. A gente, porque eu me encaixo, porque eu já comprei imagens, mas tem que falar, sabe? Tem que ser contada a história dela. Tem que ser a verdadeira. Assim. E aí tem a Angela Davis que foi presa. Tem várias coisas que não é falado assim. São mulheres fortes. Não é falado, não é contado. Então leiam biografias. Leiam, entendam o contexto, porque é que as mulheres estão lutando. Verdade, amiga. Olha, foi ótimo ter sua presença aqui, Jéssica. Jéssica, que eu atender amei esse pedido participar. tão prontamente. Por favor, me chame mais, me chamem sempre. Crie um Perfeito. quadro pra mim. Tchau, pessoas. Tchau, gente. Foi ótimo estar com a Jéssica. Beijos, olha, Eu até a adorei próxima. vir. Ana Hickman do. Tchau. Ana Hickman, minha gente. Ana Furtado, do Dicotomia. Não, você respeita. Tchau. Obrigada, Jéssica.